A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus que nos presenteou com esta tarde maravilhosa em sua presença. Amém? Louvamos a Deus pela sua bondade, irmãos. Estamos aqui porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim, se renova todas as manhãs. Amém? Glória a Jesus. Nós ficamos gratos a Deus, louvamos ao Senhor por esta igreja, louvamos a Deus por este pastor, por estas irmãs do círculo de oração, que o Senhor assim vos guarde e o Senhor vos abençoe ainda mais. Que essa tarde o Espírito Santo avive o nosso coração em sua presença. Se tem uma coisa que a igreja do século 21 precisa, é desse avivamento, dessa chama viva do Espírito Santo nos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia da gente e que o Senhor venha avivar essa chama no nosso coração, irmãs, em nome de Jesus. Amém? Foi nos dado um tema muito interessante no convite que as irmãs nos fizeram. E está lá no livro de Daniel, se você puder abrir a palavra do Senhor, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 13. Gostaria que os irmãos lessem esse versículo comigo. Daniel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Curve tua cabeça e ore comigo. Deus maravilhoso, Tu és um Deus que sonda os nossos corações. Cada vida que está neste recinto, o Senhor conhece. Cada vida que assiste essa live, este culto, o Senhor conhece. E estamos aqui, Senhor, em um momento especial, buscando a Ti avivamento, buscando a Ti resposta. E segundo a Tua vontade, meu Deus querido, fala conosco. Nos perdoa nesta tarde. Sim, Deus, nos perdoa. E ensina-nos da Tua palavra, Senhor Jesus. Porque se queremos ser íntimos Teus, se queremos ter intimidade contigo, é lendo a Tua palavra, é ouvindo a Tua palavra, é nos alimentando da Tua palavra, que nos tornaremos mais íntimos Seu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para sua irmã assim: vai até o fim. Vai até o fim. Dê essa palavra de encorajamento aí a essa pessoa. Vai até o fim. Glória a Jesus. Daniel é um livro fascinante e crucial. É um dos livros fascinantes e crucial no Antigo Testamento, por causa de suas predições e das profecias messiânicas. E é um exemplo inspirador de separação absoluta da religião apostatada do mundo. E nenhum profeta falou com tanta clareza a respeito de Cristo como Daniel. Além de asseverar que o Messias viria. E eu quero trazer um pouco do esboço deste livro de Daniel. No capítulo 1, fala da fidelidade inabalável de Daniel e seus companheiros. No capítulo 2, a visão de Nabucodonosor, uma imagem feita de 4 metais e as revelações de Daniel, dada por Deus. No capítulo 3, o ídolo de ouro de Nabucodonosor
e a fornalha ardente e os 3 sobreviventes. No capítulo 4, o sonho de Nabucodonosor, a árvore destruída e seu significado. No capítulo 5, a inscrição na parede anuncia a destruição de Belsazar. No capítulo 6, o decreto de Dário e a cova dos leões. No capítulo 7, o sonho de Daniel, 4 bestas representa 4 impérios mundiais. No capítulo 8, visão de Daniel, um carneiro e um bode representam nações. No capítulo 9, visão de Daniel, 70 semanas de supremacia dos gentios. No capítulo 10, visão da glória de Deus, introdução de acontecimentos futuros. No capítulo 11, profecias acerca do futuro próximo. No capítulo 12, a grande tribulação e uma tarefa para você que é: vai até o fim. Nós temos aqui uma história de um profeta e os seus acontecimentos. E assim como nós temos aqui escrito a história de Daniel e os seus acontecimentos, você, minha amada irmã, você, irmão que está aqui, ou você que nos ouve através das redes sociais, você também tem a sua história. Você tem a sua causa. Você tem o seu dilema, a sua alegria, a sua família, as suas direções, aquilo que você não conta para ninguém, mas Deus vê, a sua tribulação diária, a sua batalha diária. Você tem a sua história. Mas a ordem que Deus dá para nós nessa tarde é: vai até o fim. Não se interrompa, não se perca pelo caminho, não olhe para a direita e nem para a esquerda. Você tem um alvo, assim como Daniel também tinha um alvo. A igreja, ela precisa perceber que ela tem um alvo. E eu quero dizer para você nesta tarde: seja um Daniel na igreja do século 21. Por que será que Deus colocou a irmã, como é o nome da irmã? A irmã Zenilde, aqui na igreja no século 21, no ano de 2022, aqui na Brasil para Cristo, no IPCEP? Por que será? Você já se perguntou isso? Porque Deus, ele tem propósito. Porque Deus tem propósito, irmãs. Nós poderíamos ter nascido em outros países. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas aprove a Deus que a sua história fosse aqui no Brasil e neste século a qual estamos vivendo. Houve a história de Daniel e agora tem a sua história. E quem será que você é? Pois eu te digo, seja um Daniel para a glória de Deus. Me perguntaram esses dias no ensaio do grupo de coreografia lá da igreja. E alguém disse assim, estávamos cantando uma canção que verbalizava na letra da música, ser crentes, orar como Daniel até tocar os céus. Por sinal, é um hino antigo. E enquanto eu saí, me ausentei um momento do ensaio, as meninas, as irmãs ficaram entre si, questionando essa pergunta. E eu fiquei refletindo, Deus conversando comigo, que nós precisamos orar até tocar os céus. E houve essa pergunta: será, missionária, que existe crente na geração atual que ora como Daniel? Ficou essa pergunta. E isso ficou no meu coração, as irmãs nem têm noção disso. Ficou no meu coração. Existe crente como Daniel? Existe crente como Daniel? E eu meditando no texto que as irmãs tinham me dado, vai até o fim. E eu quero dizer para as irmãs: não julgue o próximo por você mesmo. Porque eu tenho certeza que na igreja do século 21, no Brasil, existe crente como Daniel. Não sei se é um numeroso, se é pouco ou se é muito, mas eles existem. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui.
existe. E você tem que despertar isso em você. Nós precisamos despertar em nós essa paixão, esse temor, esse desejo que Daniel tinha de fazer com que o nome do Deus dele fosse glorificado. Sabe por que Deus nos trouxe até aqui nesta tarde? Porque Deus quer nos inquietar e nos impulsionar dizendo, vai até o fim. E você precisa ser como Daniel e fazer a diferença. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Vamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 1 de Daniel. Volte aí um pouquinho. Capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nabucodonosor ordenou que seus servos preparassem jovens judeus para assistirem em seus palácios como homens de sabedoria e a ciência, e entre eles estava Daniel e seus amigos. Como parte da sua preparação, os jovens teriam que se alimentar das iguarias do rei. Teriam que comer todo o alimento que chegasse à mesa do rei para que eles ficassem bem. Mas isso também incluía carnes que na cultura, que na lei judaica, no Antigo Testamento, não poderia se alimentar. E também tinha comidas que eram sacrificadas a ídolos. E o que foi que Daniel fez? Eu não quero me alimentar dessas comidas. Eu não quero me alimentar de comidas que sejam ofertadas a ídolos. E eu não quero comer das carnes que são carnes proibidas dentro da minha lei, da minha cultura, dos meus ensinamentos. E foi assim que Daniel fez. Ele resolveu, junto com os seus amigos, não se contaminar. E eu quero dizer para nós que estamos aqui, precisamos tomar essa decisão de não querer nos contaminar com o que está vivendo aí fora, irmãos. Nós temos que tomar uma posição de não querer se alimentar do banquete do mundo, não querer se alimentar daquilo que o inimigo está nos oferecendo. Infelizmente, existem tantas pessoas que estão na igreja, mas com a visão com o mundo lá de fora, estão aqui na igreja, mas o pensamento é nas iguarias do mundo. E aqui Deus está levantando mulheres e homens que não querem, que rejeitam as iguarias lá do mundo. É tempo, é hora de ir até o fim. Ah, mas é só um pouquinho, missionária. É só um pouquinho. O que é que tem? Você já ouviu essa frase? O que é que tem? Tem nada não. Que besteira. É só um pouquinho. Ninguém está vendo. Eu aprendi esses dias com alguém que quando você for fazer alguma coisa... Já viu, percebeu que quando a gente vai fazer alguma coisa assim que a gente não quer que ninguém veja, a gente olha para um lado, olha para o outro. Quando você for pecar, em vez de olhar para um lado e para o outro, olhe para cima. Os céus estão vendo você. Os céus estão contemplando você. Então, Daniel resolveu não se contaminar. E do versículo 8 ao 9, Daniel, ele tem toda uma estratégia. Ele fala com o eunuco lá, ele diz que não quer e prepara os alimentos de forma que não se contamine.
e ele decide ter fidelidade. Que nós, que queremos o avivamento do Senhor, decidimos no nosso coração termos fidelidade a Deus. Ter fidelidade. E não importa, irmãos, às vezes estamos passando por alguma luta ou alguma dificuldade e a primeira coisa que acontece é querermos esfriar, mas a palavra do Senhor nos orienta a nos aquecer no Senhor Jesus, a resistir, a nos manter fiel, a nos manter firme na orientação da palavra. Precisamos nos manter firmes em Deus. Porque a ordem é ir até o fim. Então, se você está passando por algum momento de batalha, vá até o fim. Vá até o fim com a sua decisão de se manter fiel ao Senhor Jesus. Do versículo 13 ao 21, nós vamos ver que quando os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor, a aparência deles eram 10 vezes melhores que os outros jovens. Quando a gente faz a escolha certa, quando a gente decide não se contaminar com as direções lá de fora, com certeza o Senhor vai nos dar a aparência necessária, a maneira necessária para que as pessoas percebam quão grande Deus é em nós. Devemos ter esse entendimento de que eu e você fomos chamados sim por esse Deus grandioso, mas Ele quer de mim e de você fidelidade, para que Ele acrescente em nós aquilo que Ele deseja. O rei com certeza ficou impressionado com o que estava acontecendo com aqueles jovens. Por que eles eram diferentes dos outros? Porque deles haviam um Espírito Santo. Neles havia algo diferente. É o que tem em você. Em você tem que ter algo diferente. Em você, quando você chegar em determinado lugar, as pessoas têm que perceber: ali é uma serva, ali é um servo. Esta mulher faz a diferença. Este homem faz a diferença. Irmãos, onde você planta a planta dos seus pés, renuncie o que está te oferecendo para que te afaste de Deus, mas tenha fidelidade para que você alcance a formosura, a beleza, a aparência que Deus quer que você tenha. Eu não estou falando de aparência física, eu estou falando de aparência espiritual. Aparência espiritual. Sabe que quando você, acho que alguém aqui já passou por isso, que você está em algum lugar e você não abre nem a sua boca e alguém diz assim: tu é crente. Você é crente, né? As pessoas te identificam. Você tem que ser identificado por ser filha e filho de Deus. Você tem que ser identificado como Daniel. Seja um Daniel. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmã, seja um Daniel. E eu que te acrescento: vá até o fim. Oh, glória. Aleluia. Agora eu quero chamar a atenção aqui aos pais, às mães. Daniel, ele tinha sido levado ao exílio com esses amigos. E ao chegar lá, ele não tinha presença de pai, de mãe, ele estava lá como todos os outros. Mas Daniel tinha no coração dele a obediência e a fidelidade, porque alguém tinha ensinado a Daniel. E eu quero chamar a atenção de você que é pai, que é mãe. O que é que você tem ensinado aos seus filhos? O que é que você tem demonstrado? E o ensinamento vai mais do que palavras. Se vai com ações. O que é que você tem ensinado? Será que o teu filho, a tua filha, os teus do teu lar, vê Deus em você? Vê fidelidade em você, vê obediência em você, porque Daniel era um jovem que mesmo estando distante do seu povo, ele resolveu não se
se contaminar por obediência a Deus. E quem ensinou isso a Daniel certamente foi os seus pais. Irmã, irmão, não desista dos ensinamentos bíblicos. Não desista de falar da verdade viva e eficaz da palavra. Porque o mundo está ensinando diferente. Você vive a Bíblia. Você é como Daniel. Você tem o poder da palavra em suas mãos. Missionária, mas é tão difícil. Ensine com o exemplo, com o testemunho. Vai chegar um dia que ele vai dizer assim: eu lembro quando a minha mãe fazia isso. Eu lembro como meu pai fazia isso. Eu recordo uma vez que meu sobrinho, já jovem, saiu de casa e quando chegou lá, ele foi assaltado e teve um movimento muito ruim no ambiente. E ele chegou para casa muito triste. E quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele disse foi: maninha, aconteceu isso, isso e isso. Isso ele falando para minha irmã. Sabe por quê? Porque a senhora não está indo para a igreja orar. Veja, ele nunca cobrou dela. Mas quando ele viu se passando pelo momento de estreito, de agonia, ele sabia que estava faltando a cobertura espiritual. Irmãs, até quando o povo lá de fora, quem não tem Deus, vai ter que nos sacudir para entendermos que nós precisamos tomar posição. Nós temos que tomar posição, irmãos. Nós temos que entender que existe um Deus, sim, poderoso nos céus, que nos contempla, que nos ama, mas nós temos que tomar posição. E ela contando a mim, eu não vi a cena, e ela contando a mim, depois ela disse: como aquela pergunta me impactou. Com certeza, né? Sabe aquela frase? A ficha caiu. Ela entendeu que o seu filho estava em perigo, porque realmente ela não estava na brecha de oração. Nós temos que entender que Deus está levantando você e eu. Nós temos que entender que a nossa aparência será diferente quando nós resolvemos não nos contaminar. Não nos contaminar com as iguarias do rei. E nós temos que entender que a fidelidade de Deus e a nossa fidelidade nos dá recompensa. Nós às vezes caímos no erro de cobrar de Deus, mas não fazemos, né? Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não está vendo não, Senhor, que eu estou na luta, que eu estou na batalha, que eu estou no sofrimento. Aí Deus diz: estou vendo. Seja fiel. Não se contamine. Não se contamine. Seja fiel, que a recompensa virá. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 2, do verso 14 ao 30, nós também temos uma história muito interessante. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Nós vamos ler aos pouquinhos, mas vire aí o capítulo 2. O título é A Visão de Nabucodonosor. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e ele não quis revelar a ninguém o sonho. E ele ficou perturbado com esse sonho. E as pessoas queriam interpretar e diziam assim: olha, conta-nos sonho, ó rei, para que possamos interpretar. E ele disse assim: não, eu não vou contar. Quem souber do sonho vai ter que revelar. Isso está escrito aqui na palavra. E aí ele se revoltou porque ninguém revelava o sonho, ninguém explicava a ele o sonho. Aí sabe o que ele disse? Olha, manda matar todos os sábios, todos aqueles que interpretam sonhos e visões, manda matar tudinho, porque nenhum vai me interpretar.
Até que essa conversa chegou nos ouvidos de Daniel. E Daniel disse assim: eu vou orar a Deus para que a interpretação venha. E você pode ver isso aí na sua Bíblia. No capítulo 2, versículo 17, diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros. No versículo 12 diz assim: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios. O que é que eu quero dizer para você através desse versículo? Que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós temos que nos dobrar à oração, a buscar o entendimento de Deus. Daniel, ele sabia que ele tinha o dom de interpretação, que ele tinha como buscar a interpretação do sonho, mas no entanto, Daniel foi para onde? Orar com seus companheiros. Quantas das vezes, eu quero fazer essa pergunta para as irmãs aqui, você tem parado para orar com as suas companheiras? Às vezes, infelizmente, a gente diz assim: eu vou chamar algumas irmãs para orar, e daqui a pouco as irmãs não estão nem mais orando, já está falando da vida dos outros, meu Jesus. Já está na fofoca, né? E esqueceu da causa, aí conversa, quando vê a hora passando, eita, vamos orar? Ora de qualquer jeito, não escuta Deus falar, vai embora. Deus está nos chamando, nos sacudindo para dizer assim: olha, reúne uns poucos companheiros aí e te firma na oração. Mas ora mesmo. Mas dobra o joelho mesmo. Mas ora com propósito. Ora com inquietação no teu coração. Rasga o teu coração. Rasga teu coração na fé, no avivamento, irmã, na oração, em nome de Jesus. Vai conversar com as tuas irmãs e convoca elas para que o Deus que tenha misericórdia de nós. É hora da igreja orar. É hora da igreja chorar na presença do Todo-Poderoso. É hora da igreja despertar na oração. E olha que Daniel podia ter ido orar sozinho, mas se fez necessário, é a Bíblia que diz, que ele convocou, que ele chamou os seus companheiros para que eles não perecessem. Sabe por que a gente perece às vezes, pastor? Porque a gente quer ser o fortão valente. Mas aí Jesus está dizendo: reúne aí as tuas companheiras de oração. Agora não é qualquer uma não. É mulher que ore de verdade. É homem que ore de verdade. Lembra da pergunta que eu fiz lá no comecinho? Será que tem crente que ora igual o Daniel? Nessa casa tem. Em nome de Jesus. Nessa casa tem, em nome de Jesus. E é desses que a gente está precisando. Que orem de verdade. Que queira intimidade. Que queira tocar os céus com a oração. Nesse mesmo texto a gente vai ver. Eu não vou ficar lendo porque vai demorar muito. Nesse mesmo texto a gente vai ver que Deus deu resposta em oração a Daniel. E deu a ele a interpretação que ele precisava para revelar aquele sonho, aquele rei. E outra coisa, neste mesmo texto a gente vai encontrar que Daniel, ele tinha gratidão e louvor. Daniel, ele bendizeu a Deus, porque deu a interpretação do sonho a ele. A igreja, ela precisa orar, mas ela, quando receber a bênção, receber a vitória, ela precisa também bendizer a Deus. Ela precisa atribuir a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós temos
temos conhecimento que nada temos se dos céus não nos são dados. Nós temos conhecimento disso, mas temos que verbalizar, temos que dizer ao mundo que grande é Deus, que eu e você bendizemos a Ele pelo poder da revelação. Se é Deus que revela, irmãos, a glória é dEle, o louvor é dEle. Nós muitas das vezes oramos, recebemos a bênção e deixa para lá. Eu já fui abençoado. Não, dai louvores, expressa gratidão a Deus, deixa fluir do teu coração gratidão, deixa fluir do teu coração a adoração. A minha oração nesses últimos dias é dizendo assim a Deus: Deus, em nome de Jesus, segundo a tua misericórdia, levanta na igreja brasileira verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que Ele encontre, irmãos, em nome de Jesus, em mim e em você, verdadeiros adoradores. Porque se Deus está procurando, Ele quer achar. Então que Ele ache. Que Ele ache em nome de Jesus. Mulheres e homens que queiram se rasgar na sua presença. E que queiram ser verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador, ele é como Daniel. Ele toca os céus. Ele muda a história. Ele muda contexto de situações. A gente quer que Deus faça, mas nós temos que fazer também. A minha parte tem que ser feita. Antes de Daniel ter a revelação, teve todo um movimento de busca, de oração e de reconhecimento de que quem deu a revelação foi Deus. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo 2, nós vamos ver que através da revelação que Deus deu a Daniel, ele conseguiu livrar ele e os sábios daquela situação de matança. Lembra que eu tinha dito que o rei Nabucodonosor tinha dito que ia matar todos os sábios, porque ninguém revelava a ele os sonhos? Se levantou Daniel, fez a oração, Deus revelou, e por conta disso, eles foram livres de uma grande matança. E eu quero com muita autoridade dizer a você, se nós nos levantarmos como Daniel, muita gente vai ser livre da morte. Muitas cadeias vão se quebrar. Muitas doenças serão curadas. Se eu e você nos levantar com a autoridade que Daniel se levantou, irmão, eu duvido que os céus não sejam bradados. Eu tenho certeza que Deus vai bradar os céus. Se você se levantar com autoridade, a morte não alcançará os teus. A doença será retirada. As cadeias serão quebradas. Porque existe profeta nesta geração. Deus é o Deus que revela os seus mistérios. Deus é o Deus que abala céu, terra e mar, mas dá vitória a quem é fiel. Deus, Ele balança o alicerce de que for preciso ser abalançado com a tua fidelidade ligada nos céus. Nós temos que aprender a ligar aqui na terra para ser ligado lá nos céus. Você quer os mistérios de Deus revelados? Tome posição como Daniel. Saia daqui hoje mais valente. Saia daqui hoje mais corajosa, mais corajoso.
Sabe, às vezes que a gente chega na igreja feito um fusquinha quebrado, quase faltando gasolina na reserva, parando de palmo em palmo, como diz o Matuto. Aí Deus traz você aqui, para você se abastecer. Trocar o fusquinha quebrado por um trator, passando por cima de tudo e dizendo: eu vou até o fim, 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 porque eis que Deus me levantou com autoridade. Aleluias! Oh, glórias! Glória a Jesus. No capítulo 6 de Daniel, vamos pular um pouquinho. O que é que tem no capítulo 6? Daniel na cova dos leões. O decreto de Dário e a cova dos leões. Neste capítulo, um dos mais conhecidos da Bíblia, até pelas crianças, né? Quando a gente fala com as crianças sabem, eu sei de uma historinha. Daniel na cova dos leões, não é pequena? Né? Até as crianças conhecem. E o Daniel se encontra na corte persa. E o rei Dário nomeou um dos 3 presidentes sobre 20 satrapas que administravam as províncias do império. Daniel era um desses que administrava as províncias do império. E era do desejo do rei Dário que Daniel ele se tornasse presidente e dominasse todo o governo abaixo dele. E por isso causou algumas intrigas e invejas no meio daqueles que Daniel estava. E Daniel, ele tinha um espírito excelente, e esse espírito era o Espírito de Deus. E pesava isso em Daniel, e eles começaram, algumas pessoas, a tentar fazer algumas armadilhas para que Daniel caísse nessa. E eles procuraram alguma coisa e não encontraram. E até que eles tiveram uma ideia maquiavélica, dizendo assim: já sei onde eu vou pegar Daniel. Vou pegar ele na lei do Deus dele. Porque aí ele não vai negar. Veja, irmão. Às vezes a gente está passando por estreito desse jeito. Às vezes a gente está numa situação desse jeitinho. Sabe aquela frase que a gente diz entre a cruz e a espada? Nesse caso, era muitos leões. Porque não era só os leões animais que estavam querendo atacar Daniel. Eram as próprias pessoas que estavam ao redor dele. E aí eles tramaram lá e fizeram com que o rei Dário assinasse uma lei para que todos que não se drobassem, orassem a outro Deus, que não fosse o Deus de Daniel, eles seriam punidos. E quando Daniel soube desse decreto, o que foi que Daniel fez? Foi-se embora orar. E eu quero incentivar você. Quando você estiver no momento de luta, vá-se embora orar. Vá orar. Dobre os seus joelhinhos. Vá conversar com Deus. Vá buscar com Deus intimidade. Por mais que tramem, por mais que a luta esteja lhe assolando, nós não temos que tomar decisões e nem posições sem orar. Veja que lá no capítulo 1, Daniel tomou posição de oração. Estamos no capítulo 6, Daniel está tomando posição de oração. Eu não sei qual é o capítulo da sua história, mas eu sei que você precisa tomar posição de oração. Quem está no capítulo 6 já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4. Já teve algumas experiências. E é hora de ir até o fim. É hora de orar mais. Talvez você esteja numa situação assim como Daniel. Numa situação difícil.
E agora? Já passei por isso, por aquilo, e agora o negócio ficou mais estreito. Mas, como boas servas e servos que somos, temos que nos manter fiel na vida de oração, na vida de fidelidade a Deus. Do capítulo 6, do verso 4 e 8, diz assim: Então os presidentes e os satrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Que se levante Daniel nesta igreja. Que se levante pessoas que queiram mais e mais buscar ao Senhor Jesus. No versículo 8: Agora, pois, ó rei, sanciona um interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos, dos persas, que se não pode revogar. Volto a dizer, talvez você esteja passando numa situação em que não se pode revogar. Deus também não vai mudar, mas Deus, Ele faz com que as coisas mudem de figura. A intenção daqueles homens era ver Daniel morto, sendo alimento dos leões. Mas a intenção de Deus era completamente diferente. E você tem que entender isso, que a intenção de Deus é magnífica. A intenção de Deus é poderosa. Respeite os processos da sua vida. Respeite os processos da sua história. Com uma certeza no seu coração, você tem que se manter fiel, renunciando às iguarias e se prostrando a quem se deve ser prostrado, que é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E eu quero dizer para nós, a fidelidade de Daniel é um desafio para a igreja do século 21. Aí a gente às vezes diz assim, é um desafio para os jovens. Não. É um desafio para as crianças, é um desafio para os adolescentes, é um desafio para os jovens, para os idosos, para o adulto, para o ancião. Nós precisamos tomar posição. E eu quero perguntar, mas não precisa me responder. Quem eu tenho sido como igreja? Quem tem sido eu? Como é que os céus me reconhecem? Como é que o reino das trevas me conhece, pastor? Quem tem sido a missionária Rosângela? Não é? Os de casa até me conhecem um pouquinho, não é? Vê quando eu estou braba, quando eu estou mal criada, quando eu estou estressada, quando eu não quero conversar com ninguém. Porque tem esse dia também, viu, irmão? Eu estou falando alguma mentira? Eu disse uma vez lá na igreja que existem situações que dá vontade de você dar uma voadora em um. Não é? Não é? É ou não é? Vamos ser sinceros? Mas e o que é que a gente faz? A gente é crente. A gente é filho de Deus. A gente diz, Senhor, vem cá, Jesus. Está ruim hoje, Jesus. O estreito está grande. Sabe o que eu queria, Jesus? Eu queria pegar fulano assim no pescoço e dizer, né? Mas Jesus, vem cá. Me ajuda, Jesus. Porque eu sou fraquinha. Eu não tenho força. Se depender de mim, Senhor, eu vou lá dar uma voadora nela ou nele. Eu não quero depender de mim, não, Jesus. Eu quero depender de Ti. Eu quero alcançar o Teu perdão. Eu quero alcançar a Tua misericórdia. E a gente faz isso porque a gente não é bonzinho, não.
que a gente não é bonzinho, não. É porque a gente reconhece a dependência soberana que nós temos de Deus. Porque se não for a tua mão, né, irmã? Se não for a tua mão, a gente vai lá e dá a voadora mesmo. Então, que nos momentos mais difíceis da sua vida, no momento da ira mesmo, vá lá para Jesus. Talvez você não consiga nem orar. Talvez não saia nem palavras, mas você está lá dizendo, nem que seja meu Pai, meu Deus, Senhor, nem que você esteja gemendo, mas vá para lá. Porque é lá que você vai encontrar a graça. É lá que você vai encontrar o refúgio de se drobar, de ir até para as covas dos leões. Mas os leões vão dormir. Mas os leões vão ficar quietinhos. Porque a ordem não é do rei. A ordem é do Rei dos Reis. A ordem é do Deus que fez os animais. Você acha que foi quem que fez o leão? Foi o rei Dário? Foi nada. Onde o rei Dário estava? Quando Deus criou os leões? Quem era ele? Não é? Quem é este que tanto lhe incomoda diante do Deus tão poderoso? Quem é esta que quer ser tão grande diante de um Deus tão poderoso? Eu costumo dizer, nós não somos nada, irmãos. Somos pó, cinza. E ainda vou um pouquinho mais adiante. Os irmãos riem quando eu digo isso lá na igreja. Caco no meio da cacaria. Barro. Vá até o fim, minha irmã. Mas não vá sozinha, não. E nem sozinho. Vá com esse Deus que levantou Daniel. Vá tendo fidelidade no seu coração. Por isso que eu digo que é um desafio. O mundo todinho diz que você pode ser cristão, filho de Deus, discípulo, de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que eu tenho que renunciar ao meu eu, a minha carne, a minha vontade de dar a voadora. É, irmãos. Então eu tenho que ir com a minha fidelidade, com o meu compromisso de oração até o fim. Uma coisa que eu acho belíssimo nas Escrituras Sagradas, e nesse texto aqui de Daniel, capítulo 6. Como é lindo de ver como o rei Dário se dobra reconhecendo Deus Todo-Poderoso. Como é bonito de ver como os incrédulos, por muitas das vezes, assimilam a fé por intermédio dos filhos de Deus. E foi assim com Daniel. Aquele rei que se achava o poderoso daquelas províncias, se rendeu ao Deus de Daniel, porque Daniel deu testemunho de fidelidade, de oração e de fé. No versículo 26 e 27, diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Dê uma salva de palmas aí. Dê uma salva de palmas para esse Deus que você serve. Aleluias! Glória a Deus! Irmãs, nós não estamos aqui contando historinha, não.
Não estamos aqui passando a tarde porque na igreja tem ar-condicionado, está um friozinho bom. Não. Estamos aqui porque nós dependemos exclusivamente desse Deus que fez os céus e a terra, que tem domínio sobre tudo e sobre todos e que livra dos leões. Qual é o leão que tem que querido te devorar? Se não devorou ainda, é porque Deus tem negócio. Se não devorou ainda, é porque Deus tem negócio. Teve certa vez que uma pessoa conversando comigo e ele disse assim: eu acho que meu tempo já acabou, se referindo ao ministério. E eu falei para ele assim: não acabou não, meu filho. Sabe por que não acabou? Porque tu está vivo. Se tivesse acabado, Deus já tinha te guardado. Tu já tinha morrido. Então eu quero dizer profeticamente para cada um de vocês que estão aqui, cada um, independente de idade, não acabou não. Vai até o fim. Vai até o fim para que tu receba a herança do Senhor. Não acabou não. Não acabou não. Pare de achar que é o fim para você. Ainda não é. Vai até lá. A herança vai vir. Mas você tem que ir até lá. E eu quero que você crave isso no seu coração. Eu tenho que ir até o fim. Com fidelidade e oração. Com fidelidade. Consulte o teu coração. Consulte, faça uma autoanálise de você mesmo. Quem eu tenho sido como igreja no século 21? Quem eu tenho sido na Igreja Brasil para Cristo no IPCEP? Quem sou eu? Que Deus te levante, como Daniel, em nome de Jesus. E que você vá até o fim, para receber a tua recompensa, em nome de Jesus. O Senhor me permite fazer uma oração, pastor? Amém. Curve a tua cabeça e vamos orar juntos. Deus grandioso, a tua palavra, Senhor, ela foi ouvida neste lugar. E a mesma palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Senhor, nos ensina a ouvir mais a tua palavra, a meditar nela, Senhor, de dia e de noite. Nos ensina, Senhor, a entender os teus mistérios. Mistérios que o Senhor quer nos revelar. O Senhor quer nos revelar mistérios. O Senhor quer fazer com que nós ande mais uma milha da Baixereu Calabás. O Senhor quer que tenhamos experiências contigo. Algumas aqui, Senhor, estão no 1º capítulo. Outras estão no 2º capítulo. Outra no 6º capítulo. Não importa. O importante é que o Senhor coloque em nós o sentimento e o desejo profundo da Baixerequeiro, de ter intimidade, fidelidade contigo, Deus. Fidelidade contigo. Quando somos fiéis ao Senhor, nós também somos fiéis aos homens. Mesmo que esteja, Senhor, difícil, nos ensina a ser fiel. Nos ensina a ter fidelidade. Nos ensina a honrar a tua palavra. E orar até tocar os céus. Nos ensine, meu Deus, a rejeitar as iguarias do rei.
as finas iguarias do Rei. Nos ensine, Senhor, a juntar nossas companheiras, companheiros de oração, porque sozinho nós não vamos conseguir. Dai-nos, se tem alguém aqui que não tem essas companheiras de oração, dai, Senhor, companheiras de oração. Sim, Deus. Porque quando estamos com os companheiros de oração, o fardo fica mais leve. De fato, Senhor, a tua igreja tem vivido dias muito difíceis e desafiadores. Mas se o Senhor está permitindo dias desafiadores para a igreja do século 21, é porque o Senhor está levantando o Daniel. É porque o Senhor está levantando o profeta nessa geração. É porque o Senhor está levantando mulheres e homens de Deus com fidelidade no coração, que rejeita Jezabel, que rejeita o mal e que aviva a tua obra no meio dos anos. E eu quero te pedir, Senhor, aviva minhas irmãs. Aquece o coração dos meus irmãos, assim como também o meu. Deus, aqueles que estão frios, aquece, Senhor, com o teu Espírito Santo. Ah, Senhor, eu sinto uma tristeza tão grande, meu Deus. Tem pessoas aqui que chegou com uma dor tão grande na alma, que não tem conseguido orar, mas que tem dito: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não estou aguentando mais não, Senhor. Renove esta irmã. Traga o renovo que esta pessoa precisa. E eu ainda te peço, Senhor, revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Daniel não sabia a interpretação daquele sonho, mas o Senhor sabia. Tem pessoas aqui que estão perturbadas porque não entenderam os teus mistérios. Revela os teus mistérios, Senhor. Revela os teus mistérios. Que tenha profundidade de fidelidade e comunhão contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus, dizendo assim para você: o rei Dário pode até ter assinado algum decreto. Alguém muito poderoso pode até ter se levantado contra você. E você se sente até sem forças por causa disso. Mas é este mesmo alguém, esse mesmo rei, esse mesmo poderoso, que vai reconhecer o seu Deus. Que vai se dobrar diante do seu Deus. Então a palavra de ordem para você é: vai até o fim. Vai até o fim. Amém? Deus abençoe. Agradeço o convite. Que o Senhor nos ajude. Orem pela missionária Rosângela. Orem pelo povo de Deus. Porque precisamos ir até o fim. Amém? Um abraço. Que possamos nos encontrar mais vezes para adorar a Deus.